Olá, professores, olá, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. É um programa da Secretaria de Estado da Educação que tem por objetivo que as crianças aprendam aquilo que é essencial para seguir na sua trajetória, para o ano seguinte, e é importante, dessa forma, que haja um investimento na formação dos professores, tendo em vista o seu desenvolvimento profissional, que é um dos pilares desse programa. Eu sou a professora Inês Marcomini, sou PCNP nos anos iniciais, na diretoria de Ribeirão Preto. Vou fazer minha audiodescrição. Estou com o cabelo preso hoje, meu cabelo é grisalho, tenho os olhos castanhos, uso óculos e hoje estou com uma camisa branca e preta. Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje, que possamos construir e continuar construindo conhecimentos e reconstruir aqueles que já temos. Então vamos lá, compartilhar esse é o momento tenso da nossa formação. Compartilhar o nosso slide. Acho que deu certo, pelo que eu pude perceber. Então, vamos aos objetivos de hoje. Afinal de contas, né, nós nos apoiamos nos objetivos para poder ter um caminho bastante claro. São eles: retomar o documento orientador da sondagem de matemática, discutir os pressupostos sobre a sondagem de matemática, recuperar a estrutura do sistema de numeração e o processo de construção e apropriação dos números pelas crianças, orientar, né, a aplicação da sondagem de números, pensar em possibilidades de intervenção e organizar uma sondagem de números para a turma de primeiro ano. Afinal, estamos com os professores de primeiro ano, isso é um prazer. Vocês são base para muitas aprendizagens dos estudantes. E ter clareza sobre a sondagem de matemática, a sua importância, o que está por trás dessa sondagem, como que os saberes são construídos pelos estudantes, como analisar as sondagens, é base para todo o trabalho com a matemática, considerando o objeto de conhecimento, né, a unidade temática de números. Como a gente sempre atrela os nossos objetivos à nossa agenda, o primeiro momento, ele vai fazer com que a gente olhe para o documento, conheça ou revisite esse documento de orientações para a sondagem de matemática, que foi publicado em fevereiro pela Secretaria Estadual da Educação, e discutir qual a importância desse conhecimento para o professor e para a escola. Segundo momento, recuperar as características do sistema de numeração decimal e como se dá a construção do número pelas crianças. Cabe lembrar que a construção dos números proposta pelo currículo visa ampliação da grandeza numérica, e é justamente isso que precisamos nos preocupar ao fazer esse mapeamento. Terceiro momento é o momento de nos debruçarmos sobre a construção da sondagem, ou seja, compreender quais critérios o professor pode utilizar para ter autonomia na construção da sua própria sondagem, assim como a unidade escolar, como a diretoria de ensino, porque a gente sabe que cada situação tem a sua especificidade. Algumas diretorias de ensino institucionalizaram a sondagem para todas as suas unidades escolares, tem diretoria de ensino que cada unidade escolar faz a sua própria sondagem, e também o professor precisa ter saber sobre essa construção
para, assim que sentir necessidade, elaborar e aplicar com seus estudantes. E o quarto momento é a análise de duas sondagens e quais as intervenções podem ser realizadas para que a criança avance nos seus conhecimentos numéricos. E quinto momento é o momento da ATPC, em que o professor colocará em jogo os conhecimentos da formação sobre as sondagens de números. Vocês perceberam que a gente fez um parênteses, né, no trabalho com o pensamento, na matemática, tanto o aritmético quanto o estatístico, para olharmos um pouquinho para a sondagem de hipótese de número. Vamos, então, ao nosso primeiro momento, conhecendo o documento de sondagem. Muitos de vocês já ouviram falar sobre a sondagem de matemática e já receberam esse documento em que nós colocamos a capinha para que vocês possam relembrar dele. E alguns já vivenciaram em outros momentos na SEDUC uma proposta para a realização da sondagem de matemática. Essa ideia ela teve origem no programa Ler e Escrever, que trazia uma preocupação com o acompanhamento das aprendizagens dos estudantes em língua portuguesa, também em matemática. Depois tivemos o EMAI, que apresentou outras indicações, aprofundou os conhecimentos para a realização da sondagem matemática, no que tange ao acompanhamento da aquisição do sistema de numeração pelas crianças. Contudo, esse documento busca sistematizar todos os conhecimentos que a própria rede produziu sobre a construção do número e o sistema de numeração decimal, atrelado ao currículo em ação. Traz como fundamentação teórica as autoras Lerner e a Sadowski. Elas são parceiras de escrita e pesquisam nessa área. E essas pesquisas modificaram a nossa forma de ver e de compreender como se dá a evolução desse conhecimento pelas crianças. Para que a gente possa entender melhor esse documento, apresentaremos a sua composição. O primeiro tópico, né, a primeira parte desse documento, ela tem as ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração. Neste espaço, a recuperação do processo de construção que as crianças vivenciam para compreender a estrutura do sistema de numeração. Em seguida, a sondagem de números, em que são apresentados alguns critérios para que a DE, ou a escola, ou o professor possam construir o ditado para a sua turma. Em seguida, os procedimentos para a realização da sondagem, o que fazer antes, durante e após a aplicação da sondagem. Na sequência, a análise de escritas, trazendo alguns níveis que permitem a identificação de um grupo de características que podem facilitar a organização de agrupamentos de estudantes com conhecimentos diferentes que possam se ajudar mutuamente, trazendo benefícios para ambos, né, para todos os estudantes envolvidos nesses agrupamentos. Considerando, então, que após a aplicação da sondagem, ela não é para ser engavetada, ao contrário, é importante que vocês a utilizem no momento de fazer o agrupamento produtivo para a realização de atividades A ou B. E, ao final, os níveis de conhecimento sobre a escrita dos números com a organização dos dados obtidos, a exemplo do mapa da classe para a língua portuguesa. No caso da sondagem de matemática, é importante que, enquanto não houver a sistematização, uma planilha, um sistema para armazenar e organizar esses dados, é importante que a diretoria de ensino, a unidade escolar e o próprio professor pensem numa forma de organizar esses dados para analisá-los. Então, vamos ao segundo momento, né? Tivemos um retrato de como esse documento se organiza. Depois, com seus pares, vocês podem aprofundar na leitura
deste documento e, na sequência, olhemos um pouquinho com mais carinho para o tópico características do sistema de numeração decimal. O que pensam os estudantes a respeito de como esse sistema funciona. A compreensão, as características do sistema de numeração decimal, apesar da maioria dos estudantes e da população utilizá-la diariamente, na escola é um grande desafio o ensino desse sistema. Dá uma ideia de que esse objeto que circula socialmente, no momento em que ele é escolarizado, ele se apresenta como um desafio ao estudante. E isso não é ruim. O importante é que a gente tenha ferramentas para a superação desses desafios. E eles advêm do quê? Das próprias características desse sistema de numeração. Vamos recapitular quais são as características do sistema de numeração? Primeiro, ele é composto por 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que combinados podem formar infinitos números. Ou seja, nossos estudantes precisam compreender essa característica. Outra característica é posicional. Dependendo da posição que o algarismo ocupa dentro de um número, ele tem um valor diferente. Por exemplo, os números 32 e 23. Olhando para o algarismo 3. No número 32, ele representa 30 unidades ou 3 dezenas. No número 23, ele representa 3 unidades somente. Outra característica, ele tem a base 10. Nosso sistema ele se organiza a partir de agrupamentos de 10 em 10 e a cada agrupamento muda-se a ordem do número. Eu tenho agrupamento de unidades. A cada 10 unidades, eu consigo ir para a dezena. Eu componho a unidade, a casinha, né, como a gente fala, da dezena. 10 dezenas, eu vou para a centena. Outra característica, tem princípio aditivo. Todo número pode ser composto por adições. Por exemplo, 32 é igual a 30 mais 2, ou 10 mais 10 mais 10 mais 2 igual a 32. Princípio multiplicativo, outra característica, e pode ser composto por multiplicações. Por exemplo, 60 é igual a 2 vezes 30, ou 2 vezes 3 vezes 10. E a partir de todas essas características, elas não podem ser explicitadas para os estudantes. Eles têm que vivenciar situações de aprendizagem para que eles se apropriem dessas características e, por conseguinte, compreendam como que o sistema de numeração decimal funciona. Certo, pessoal? O mesmo critério poderia ser utilizado pensando nessas características, pensando em números com 3 algarismos, por exemplo, 345 e o 335. Neste caso, os estudantes devem observar se o número é composto por 3 algarismos, que começa com 3 e termina com 5. Neste caso, os estudantes terão que analisar o algarismo do centro destes números, ou seja, o 4 e o 3. Como o 4 é maior que 3, o número 3 é maior que 335. Esses pensamentos revelam como a criança constrói o conhecimento sobre o funcionamento e é processual. Eu não pulo nenhuma etapa. Eu vou avançando pensando na aprendizagem em espiral e vou se apropriando dos conhecimentos sobre o sistema de numeração decimal. Como se dá? A gente tem algumas
algumas questões que precisamos discutir e para que as crianças compreendam de verdade. Eu fui falando e não fui acompanhando, né, com os slides. Mas vamos lá. Quando a gente pensa, continuando, né, a gente está olhando agora para os nozinhos, né, quando a gente fala dos nozinhos, que toda vez que a criança olha para os números com terminados em zero, com zero e que a gente chama de números exatos, 30, 400, 1000, a gente está olhando para os nós que têm tido relevante papel na construção dos números. Os estudantes, diferentemente do que se pensava antigamente, ou seja, que os estudantes construíam os números em uma crescente, Lerner e Sadowski descobriram que primeiro as crianças se apropriam da escrita convencional das dezenas, das centenas, das unidades de milhar exatas, ou alguns chamam de cheias, para depois construírem a sequência nos intervalos entre esses nós, ou das dezenas para as centenas, das centenas para as unidades de milhar exatas. A escrita numérica, apoiada na fala, é um outro aspecto que faz parte da construção progressiva do saber da criança. Ou seja, como pronunciamos os números aditivamente, as crianças acabam também representando da mesma maneira que falamos estes números. Um exemplo com o número 35. Muitas crianças, ao representar este número, o faz da forma que se fala, 35, o 3, o 0 e o 5, parecendo que a criança fez de forma equivocada, mas, na verdade, ela representou da mesma forma em que foi dito, em que foi ditado, em que foi falado. Quando os números são maiores, como, por exemplo, o 1587, as crianças representam da seguinte maneira quando apoiam na fala: 1587. O 1000 com as três ordens ocupadas pelo zero, o 500 com as duas ordens ocupadas pelo zero, o 80 com uma ordem ocupada pelo zero e o 7, perfazendo o número apoiado na fala. Ou seja, da mesma forma em que eles ouviram. Mas vão ajustando isso progressivamente a partir das perguntas, das boas perguntas que o professor faz, e podem também pensar em outras escritas. Essa não é a única quando a criança se apoia na fala, a depender do que ele já sabe sobre. Ele pode escrever 1050, 87, ou seja, 1000 e ocupa o zero com as três próximas casas, né, ordens com o zero. 50, aí ao invés dele, ele perde o controle de zeros que ele deveria colocar, aí ele coloca um zero só, e o 87 que ele já dá conta. E também ele pode fazer a mesma coisa, ao invés de ele colocar 1000 e 3 zeros para ocupar as casinhas, ele coloca 2 zeros, ele coloca um zero, porque ele ainda não tem controle sobre o zero, até chegar à escrita convencional, que é um 1587. E assim ele vai desse conflito que é necessário, que faz parte, até a escrita convencional. A partir do quê? Das situações desafiadoras que o professor vai promovendo, das intervenções que ele faz, permitindo que essas crianças construam as suas representações até a escrita convencional do sistema de numeração decimal. Aqui tem um outro exemplo, ó, 1431. É estrito, né, o primeiro exemplo. O segundo exemplo, ele já utiliza convencionalmente o 31, depois ele vai 431, ele já se apropria dele,
e depois um 1431. Não necessariamente desta forma. Muitas vezes a criança passa por algumas hipóteses numéricas que, apesar de não terem nome, a exemplo da escrita alfabética, mas existem hipóteses, e ele vai passando por elas e o professor não se percebe. Às vezes é tão instantâneo que ele passa por essas hipóteses, mas elas não são palpáveis a olhos nus, vamos assim dizer. Agora, vamos observar como que se dá a produção da sondagem, a produção da lista. Quais os critérios? Eu coloco qualquer número, eu coloco de qualquer jeito. Como que eu seleciono os números? Não é tão simples essa construção, não, pessoal. Uma lista para ser ditada para o estudante, ela tem que ser bem pensada, de maneira que o professor também possa ver a quantas anda o conhecimento das crianças sobre a escrita de números. Para isso é importante que o professor conheça os critérios para a construção dessa lista, que devem ser. Vamos ao primeiro item. Números familiares ou frequentes. Isso não significa que é nesta ordem que a gente elabora os números. Significa que esses aspectos precisam ser contemplados na elaboração da lista, ok, pessoal? Então, vamos lá. Números familiares ou frequentes. Quais números são esses? São números que compõem a data de nascimento, a idade, o número da roupa, do calçado, entre outros que sejam significativos do cotidiano da criança. Por exemplo, o ano que estamos, porque colocamos no cabeçalho do dia todos os dias. Em seguida, é preciso conter números que a gente chama de números opacos. O que são esses números? São aqueles que, ao dizer, não há nenhum indício de que número utilizar. Então, quando eu falo, né, eu não consigo relacionar a determinado número. São eles, por exemplo, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 200, o 500. São números que não remetem a nenhum algarismo propriamente. Ou seja, ao dizer o número, não há pistas da sua escrita. Outro número que precisa conter nessa lista são os números transparentes. São aqueles que, ao contrário dos opacos, oferecem indícios na fala de sua representação, como é o caso de 479. Eu consigo, na fala, dar o indício 479, mesmo que eu não reforce nenhuma sílaba, nenhum número dessa escrita, e que não pode acontecer na hora do ditado. Números que terminam em 0 são as dezenas, centenas e unidades de milhar, de milhão exatas. Números compostos por algarismos iguais, como o 55, o 111, o 3.333. Outros números que não podem faltar são aqueles de algarismos diferentes, como, por exemplo, 345, 23, 2013 e etc. Números que permitem uma generalização. Um deles pode ser o ano em que estamos, que permite às crianças escrever 2023, pois sabem como se escreve 2022. Mas também pode ser a idade de alguém que seja muito querida delas, ou a sua própria idade. Ela pode estabelecer algumas generalizações. Os números do calendário, porque eles são trabalhados cotidianamente, eles podem, a partir do 31, estabelecer relações e fazer outros números. Números com zeros intercalados, esse é um desafio grande para os estudantes, o controle do zero. Então, ter esse número para saber
de que forma que ele faz esse controle é importante. E um outro aspecto do zero, há um equívoco muito grande e são transmitidos para as crianças que o zero não tem valor, ao passo que eles não percebem que o zero tem a função de demarcar a posição de um algarismo em uma das ordens, mostrando que aquela ordem está ocupada. Depois a gente vai exemplificando um pouquinho mais desses números que não podem faltar na lista para ser ditado. Aqui tem outros exemplos, né? Tem as categorias que compõem a lista e, do seu lado direito, exemplos desses números. Então, a categoria 1 de números familiares ou frequentes: 9, 7, 5, 31, 25, 38. A categoria de números opacos: 12, 13, 200, 500, como eu já havia dito. Os números transparentes: 34, 43, 45, 54, 79, 97, 124, 132, 346, 641. Ou seja, números que na fala já dá pistas para a escrita dele. Números que terminam em zero, seja qual for a ordem: 10, 20, 50, 90, 100, 2000 e assim vai. Compostos por algarismos iguais, também é uma categoria que não pode faltar na lista: 88, 99, 111, 333, 555, 1111. Números que permitem observar a generalização: 2019, 2020, 2021, 2022. E aqueles com zeros intercalados: 106, 208, 309, 2008. Continuamos falando um pouquinho dessas categorias quando a gente vai olhar para as aprendizagens seguintes. Vamos, então, ao nosso terceiro momento, que é a construção da sondagem de matemática e os procedimentos de realização dessa sondagem. Recuperamos, né, nesse momento, o percurso de estudo até o momento. O que a gente viu até agora? E também a intencionalidade quando discutimos as características do sistema e a construção do número pela criança. Vimos que a estrutura do sistema de numeração é bastante complexa, pois os algarismos, ao serem colocados em posições diferentes, acabam representando um outro número. E que também as crianças precisam refletir sobre a quantidade de algarismos, o papel da fala na representação do número, entre outros aspectos, até que a criança compreenda o funcionamento do sistema de numeração. É a partir dessas reflexões que fizemos e de como a sondagem é construída, vamos compreender o papel que cada número ocupa dentro dessa lista, dando coerência ao ditado realizado. Só assim a lista revelará quais são os conhecimentos que os estudantes já possuem, para que você possa propor intervenções mais adequadas às necessidades de aprendizagem deles e também organizar agrupamentos que sejam de fato produtivos, em que um possa aprender com o outro. Outro aspecto que precisa considerar na construção da sondagem é que se estabeleça a periodicidade que o ditado ocorrerá, considerando que precisa ter um inicial e mais 4 ao final de cada bimestre, concomitantemente com as sondagens de língua portuguesa. Agora, no mês de fevereiro, no começo de fevereiro, no mês de junho, ocorrerá a sondagem de língua portuguesa e também a de matemática.
Não é porque não tem ainda um mapa da classe para a sondagem numérica que elas não devem acontecer. Sim, elas devem acontecer. Vamos lá, então, pensar sobre essa sondagem? Bom, como eu já disse, para a construção dessa lista, é importante observar qual a ordem de grandeza que está sendo proposta pelo oh, meu Deus do céu, hoje os slides estão pipocando. Qual os números, né, quais as ordens que estão propostas pelo currículo? Cabe recuperar. Então, podem estudar as habilidades e competências do currículo paulista, né, do currículo em ação, que nós observaremos. No primeiro ano, que os estudantes consigam escrever convencionalmente pelo menos até 100. No segundo, até 1000. No terceiro, utilizar a ordem de milhar, que é a quarta ordem. No quarto ano, a dezena de milhar, que é a quinta ordem. E no quinto ano, a centena de milhar, que é a sexta ordem. Por que eu digo pelo menos? Porque a partir do momento em que as crianças compreendem como que o sistema de numeração funciona, o céu é o limite. Vamos pensar desse jeito. E com essa informação, podemos propor a nossa lista de números que esteja no limite indicado pelo currículo. Mas também podemos propor um ou outro número em uma ordem superior para que possamos saber qual é a magnitude de números que os estudantes conhecem. Ou seja, quando a gente pensa no primeiro ano, eu tenho que propor números na lista que vá para além do 100, porque tem crianças que podem avançar. E aí eu preciso saber quais das minhas crianças sabem mais. Porque às vezes a gente olha tanto para aquelas que sabem menos, que não se percebe que nós temos muitas crianças sabidas. Bom, então vamos lá. Uma lista de primeiro ano. Quando temos aqui a lista de primeiro ano, a gente tem que pensar. Pode ser que a escola faça, pode ser que a diretoria faça, ou o professor também pode fazer essa lista. Mas aqui propomos uma lista que tenha o número 20, que é terminado em 0, o número 66, que é composto por algarismos iguais, o número 11, que é um número opaco, o número 2018, que permite generalizações a partir da escrita do ano de 2022, o número 9, que é um número frequente, ou porque é o número da idade dele, ou porque é um número de alguém querido, e especialmente porque trabalhamos com o calendário. Um número com algarismos diferentes, o 147, e um número também com algarismos diferentes, o 28, mas que é de apenas 2 ordens. E o número 82, que acaba invertendo o número 28, ou seja, o que o meu estudante sabe sobre a posição do número, que também é um indício. Então, é importante ter esse jogo do 28 e 82. Será que o meu estudante sabe que quando 2 está na unidade, ele vale 2, e quando 2 está na dezena, ele vale 20? Será que ele não colocaria ali 20, né? 2 e o 0 e o 8? Ou 82, 8 e o 0 e o 2? Como será que a minha criança escreverá este? Vamos lá. O que fazer antes, né? Durante a realização do ditado de número aos estudantes, é necessário considerar alguns procedimentos básicos. Entre eles, o planejamento de quais números serão ditados aos estudantes
elaboração da lista e a ordem em que será ditado cada um deles. Quando a gente faz esse planejamento, é importante que a gente faça entre os pares, os colegas, sendo na escola, junto com o professor coordenador, sendo na diretoria, os PCNPs, em parceria com os professores coordenadores. Essa parceria é que vai dar coerência e solidez à elaboração da lista. Depois, separação das folhas para que os estudantes escrevam a lista ditada. Essa folha precisa ser sem pauta, para que os estudantes tenham liberdade para escrever. Alguns sugerem o uso de meia folha. Por experiência, é importante que seja uma folha de sulfite inteira, porque a depender do tamanho da escrita da criança, meia folha não será suficiente. E hoje nós temos ainda, neste momento, crianças que não têm controle sobre o tamanho da letra. Então, é importante que seja uma folha de sulfite. Orientem os estudantes em relação ao período da realização da sondagem de matemática e de língua portuguesa, e que ela é realizada de forma individual com cada estudante. Explique ainda que esse momento se configura em uma situação em que o professor e um estudante por vez terão a oportunidade de conversar sobre os saberes em relação ao sistema de numeração. Além de tudo, o professor terá o privilégio de observar o que cada estudante pensa enquanto escreve alguns números ditados por ele. Lógico, nesse momento de sondagem, é importante que os demais estudantes estejam com uma atividade que eles possam fazer com mais autonomia. Dessa forma, o professor poderá se dedicar um pouquinho mais àquele estudante que está ao seu lado. O segundo aspecto a ser observado é durante a realização do ditado. Entregar a folha de papel sulfite ao estudante, solicitar que escreva o nome e a data da realização da sondagem, é importante para depois organizar essa documentação no portfólio da criança. Informar que se trata de uma sondagem de números e que será ditado um número de cada vez. Será dado o tempo necessário para a escrita de cada número e só após ditar o próximo número da lista. Orientar o estudante para que escreva o número da maneira como considerar correto. Entretanto, que seja da melhor forma possível. Não é de qualquer jeito. Escreve do jeito que você sabe. Não, é do melhor jeito. É pensando sobre o que nós já discutimos, sobre os números que você vai escrever. Explicar que os números ditados devem ser escritos um embaixo do outro, ou no espaço do papel que o professor preparou. Promover um clima tranquilo, de modo a deixar o estudante bastante acomodado para que possa demonstrar de fato o que sabe. Ditar, mais uma vez, um número de cada vez, dar o tempo necessário para o estudante escrever. Ditar os números da forma mais natural possível, buscando não expandir partes do número durante o ditado, ou seja, forçar partes que possam evidenciar determinadas sílabas ou partes do número ditado. Isso não é para ser feito. É para ditar o número com naturalidade, à medida do que a gente fala. Né? A gente não fala 400 ou 400. Não, a gente fala 400. É dessa forma que ditaremos. E depois, o que fazemos? O que faremos com todas essas informações obtidas na aplicação da sondagem? Analisaremos cada número escrito pelo estudante. Também elaboraremos, se possível, um portfólio da turma, deixando espaço para colar as sondagens de cada estudante, de modo que fiquem visíveis
e próximas para facilitar as observações dos avanços de cada um. E também no momento de elaborar uma atividade, no momento de organizar um agrupamento, inserir os dados no sistema mapa classe quando disponibilizado, ou seja, em breve. Enquanto isso, cada DE ou escola poderá organizar uma planilha com esses dados e planejar atividades de acordo com as hipóteses dos estudantes, considerando os agrupamentos possíveis e as intervenções necessárias a cada grupo. Lembrando, pessoal, que a gente elabora atividades pensando nas hipóteses dos estudantes para que eles avancem de uma hipótese para outra. Então, quanto mais eu sei sobre os saberes dos meus estudantes, melhor eu consigo planejar atividades para que eles avancem. Um exemplo de análise. Essa é a análise do Pedro, né? Essa é a escrita do Pedro. Quais os números digitados? 20, 66, 11, 300, 2018, 9, 147, 28 e 82. E como que o Pedro escreveu? Bom, o número 20 é um número terminado em 0. Lembra das categorias de número constantes numa lista? O número 20 é um número terminado em 0. Como que o Pedro escreve? Convencionalmente, por ser um número frequente, que ele já olhou, analisou no calendário da classe. O número 66 é um número composto por 2 algarismos e o Pedro se apoiou na fala para a sua escrita. 60 e o 6. Nossa, hoje eu preciso correr. O número 11 é um número opaco. O Pedro precisa conhecer como se escreve, já que não é possível se apoiar na fala para a sua produção. E o número 2018, olha como ele escreve. Ele permite generalizações, mas, apesar de colocar o algarismo 1 na centena, ele se aproximou da escrita, exatamente pela generalização permitida a partir do ano em que estamos. O 9, ele não registrou, mas pelas outras escritas ele conhece os números frequentes, provavelmente se distraiu e não registrou. O número 147, com algarismos diferentes, ele sabe que começa com 1, que termina com 7, mas ainda não consegue fazer uso, né, colocar o número correto na dezena em números que possuem 3 algarismos. O 28 é um número com algarismos diferentes, e ele compreendeu, ou sabe de memória por conta do trabalho com o calendário. O número 82 tem algarismos diferentes, mas que faz parte do grupo de dezenas familiares que estão no calendário. Por isso, ele se apoia na fala para representá-lo, 80 e o 2. Vamos agora observar os conhecimentos que a Luciana possui. Olha, Luciana, os números digitados: 300, 666, 15, 2019, 1471, 27, 382, 209 e 1008. Ela escreve convencionalmente as centenas exatas, escreve convencionalmente todas as dezenas, incluindo o número opaco, 15, e se apoia na fala para escritas das centenas e das unidades de milhar não exatas. Então, ela tem como característica principal do seu saber apoiar na fala. Isso é um avanço da escrita do Pedro para a Luciana. Ele ainda coloca alguns números aleatórios, ela não, ela coloca os números os algarismos correspondentes aos números digitados. Ao analisar uma sondagem, a gente precisa pensar nos níveis. Então, nós temos 5 níveis. Esses 5 níveis, no primeiro, os estudantes não utilizam algarismos para escrever os números. Eles usam outros sinais, pseudoletras, pseudonúmeros, desenhos.
No nível 2, os estudantes compreendem que para escrever números é necessário utilizar algarismos. Escrevem de forma convencional alguns números frequentes e familiares. No nível 3, os estudantes utilizam números para escrever e relacionam o número falado com o número escrito. E também tem desenvoltura com os números frequentes até 2 ordens e fazem generalizações de números a partir do que conhecem de memória. O número 4, nível 4, compreendem um número que representa, mas a sua escrita ainda é baseada na fala. Ele vai fazendo de forma aditiva. No nível 5, eles compreendem o princípio do valor posicional dos números e escrevem convencionalmente os números digitados. Pensando no Pedro, o Pedro está no nível... o Pedro está no nível 2 e a Luciana no nível 4. E o nosso último momento são as possibilidades de intervenção. Algumas possibilidades de intervenção com o Pedro. As situações em que ele tem que comparar números, produzir ou interpretar números, a busca de regularidades, situações centradas nas operações, em que os estudantes observem que 382 é composto por 382, a ficha sobreposta ajuda bastante. E na TPC, o que faremos na TPC? Na TPC, a ideia é que vocês também façam a sondagem com os estudantes. O professor precisa acompanhar a formação para construir junto com o seu PC, o que eu já disse, os instrumentos de sondagem apoiados nos critérios que apresentamos e pensar na sua turma para a escolha de números. Vamos lá, pensem sobre isso. E a partir da nossa formação, podemos perceber o que a gente fez. Tem que organizar junto com os colegas. Estudar, ampliar os conhecimentos a partir do documento enviado, para que vocês conheçam as características dos números, para que vocês pensem nas categorias dos números, os melhores números para a sua turma, ou para a sua escola, ou para a sua diretoria de ensino. Depois, o que eu tenho que pensar antes, durante e após a aplicação da sondagem? Como eu organizo esses dados? Como eles são aproveitados para que a gente elabore boas situações de aprendizagem e para que a gente pense em agrupamentos produtivos. Sempre trabalhando em parceria para que um possa contribuir com o saber do outro. E eu quero me desculpar pelo corrido e finalizar desejando bom estudo para cada um de vocês. Não esqueçam de fazer a avaliação e até a próxima. Vou descompartilhar a tela. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.